Ela limpava escritórios há anos quando o patrão a viu pegando papéis do lixo. Te pago 50 mil se traduzir isso. Ele riu. Todos filmaram esperando ver ela passar vergonha. Mal sabiam que estavam prestes a presenciar algo extraordinário. Elisângela chegou naquela manhã à empresa Stellar Tech como sempre chegava, pontualmente às 6 horas, carregando seu balde de limpeza e aquele sorriso discreto que mantinha mesmo nos dias mais difíceis. Ela trabalhava ali há quase 4 anos, conhecia cada canto daquele prédio espelhado de 15 andares, cada funcionário que passava por ela como se fosse invisível. O que ninguém sabia é que Elisângela observava tudo. Cada conversa importante, cada documento deixado sobre as mesas, cada expressão de preocupação dos executivos quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Ela tinha uma capacidade única de perceber detalhes que outros ignoravam completamente. Naquela manhã específica, havia algo diferente no ar. Os funcionários chegavam mais tensos que o normal, sussurrando sobre uma reunião urgente que havia acontecido na noite anterior. Elisângela começou seu trabalho pelo 15º andar, onde ficava a sala de Maurício Vasconcelos, o CEO da empresa. Maurício era conhecido por 2 coisas: sua arrogância descomunal e sua capacidade de fazer dinheiro. Aos 40 e poucos anos, construíra um império tecnológico que faturava milhões por mês. Usava ternos que custavam mais que o salário anual de Elisângela e dirigia carros que ela só via em revistas. Para ele, pessoas como ela eram apenas parte da mobília, necessárias, mas completamente descartáveis. Elisângela entrou na sala dele para fazer a limpeza matinal quando algo chamou sua atenção. Havia papéis espalhados pelo chão, próximos à lixeira, como se alguém tivesse tentado jogá-los fora com raiva e errado o alvo. Sua natureza organizada não conseguiu ignorar aquela bagunça. Ela se abaixou e começou a recolher os documentos. Foram apenas alguns segundos olhando aqueles papéis que mudaram tudo. Elisângela reconheceu imediatamente os idiomas. Havia textos em mandarim, outros em árabe, alguns trechos em japonês. Documentos que pareciam contratos importantes, com carimbos oficiais e assinaturas. Sua mente, treinada para reconhecer padrões linguísticos, captou instantaneamente que aquilo não eram papéis comuns. Foi exatamente nesse momento que Maurício entrou na sala. "O que você está fazendo aí?" A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. Elisângela se virou, ainda segurando os papéis, e viu a expressão de irritação no rosto dele. Essas mãos sujas não deveriam tocar em documento nenhum. "Desculpe, senhor Maurício." Ela respondeu com calma, tentando organizar os papéis. Vi que estava no chão e pensei em organizar. Organizar? Maurício soltou uma risada seca. "Você nem sabe ler direito e quer organizar documento da minha empresa?" A frase doeu mais do que Elisângela deixou transparecer. Ela manteve a expressão serena, mas por dentro sentiu aquela pontada familiar de indignação. Quantas vezes já havia ouvido comentários similares? Quantas vezes as pessoas assumiram que sua condição social definia sua inteligência? "Posso jogar no lixo se preferir," ela disse simplesmente. "Não, não." Maurício se aproximou com um sorriso malicioso se formando nos lábios. "Sabe o que você vai fazer? Já que está tão interessada nesses papéis, que tal tentar entender o que está escrito aí?" Elisângela olhou para ele sem entender aonde aquilo ia dar. "Esses documentos aí custaram uma fortuna para a empresa." Maurício continuou, sua voz ganhando um tom de diversão cruel. "Contratamos uma empresa de tradução que cobrou 50 mil reais e entregou um trabalho completamente inútil. Os contratos estão todos errados. Perdemos negócios milionários por causa de traduções ruins." Outros funcionários começaram a aparecer na porta da sala, atraídos pelo tom alterado da conversa. Patrícia, a secretária executiva, Henrique do financeiro, Roberto do marketing. Todos pararam para ver o que estava acontecendo. "Sabe o que eu vou fazer?" Maurício anunciou para a pequena plateia que se formava. "Vou dar uma chance para a nossa funcionária mais dedicada aqui." Ele apontou ironicamente para Elisângela. "Te pago 50 mil reais se conseguir traduzir esses documentos direito." Um murmúrio de risos baixos ecoou entre os funcionários. Patrícia cobriu a boca tentando disfarçar uma gargalhada. Henrique balançou a cabeça com pena. 50 mil reais. Maurício repetiu.
saboreando cada palavra. Mais dinheiro do que você ganha em 2 anos limpando o banheiro. Só precisa ler esses papelzinhos aqui e explicar o que está escrito. Elisângela sentiu todas as outras pessoas na sala. Viu os sorrisos de escárnio. Ouviu os comentários sussurrados. Roberto estava até filmando a cena com o celular, provavelmente para compartilhar depois nos grupos de WhatsApp da empresa. "O senhor está falando sério?" Ela perguntou, mantendo a voz firme. "Completamente sério. 50 mil reais se você conseguir traduzir e explicar o que esses contratos dizem. Mas tem que ser tradução de verdade, não essas baboseiras de aplicativo de celular." Elisângela olhou novamente para os papéis em suas mãos. Viu caracteres chineses que reconhecia perfeitamente. Cláusulas em árabe que podia ler sem dificuldade. Termos técnicos em japonês que eram familiares para ela. Documentos que, para qualquer pessoa comum, pareceriam hieróglifos impossíveis de decifrar. "Quanto tempo eu tenho?" ela perguntou. A pergunta surpreendeu todos na sala. Maurício estava esperando que ela recusasse imediatamente, que admitisse não saber ler nem português direito, quanto mais idiomas estrangeiros. "Como assim quanto tempo?" Ele riu nervoso. "Você está realmente pensando em tentar?" "Estou perguntando quanto tempo tenho para entregar a tradução." O silêncio na sala ficou diferente. Menos risos, mais curiosidade. Elisângela havia aceitado o desafio com uma seriedade que ninguém esperava. 24 horas. Maurício decidiu na hora. "Amanhã, na mesma hora, você volta aqui e me explica o que está escrito nesses contratos. Na frente de todo mundo." Ele gesticulou para os funcionários ao redor. "Se conseguir, leva os 50 mil. Se não conseguir..." Ele deu de ombros. "Bem, pelo menos todo mundo vai ter uma boa risada." Elisângela assentiu em silêncio e dobrou cuidadosamente os documentos. "Tem certeza que quer tentar isso?" Patrícia perguntou com falsa preocupação. "Elisângela, esses são contratos internacionais complexos. Tem termos jurídicos, técnicos. Ela nem terminou o ensino médio direito." Henrique comentou baixinho, mais alto o suficiente para todos ouvirem. "Como vai entender contrato internacional?" Roberto continuava filmando, já imaginando quantas visualizações aquele vídeo ia ter quando ele postasse mostrando a faxineira tentando ler documentos em idiomas estrangeiros. "Elisângela", Maurício disse com aquele tom condescendente que usava para falar com crianças, "você tem noção do ridículo que vai passar? Esses documentos estão em chinês, árabe, japonês, idiomas que nem os tradutores profissionais conseguiram resolver direito." Elisângela olhou para ele pela última vez antes de sair da sala. Seus olhos tinham uma expressão que Maurício não conseguiu decifrar. Não era desafio, não era raiva. Era algo parecido com... pena? "Até amanhã, senhor Maurício", ela disse simplesmente. Enquanto caminhava em direção à porta, ouviu os comentários atrás de si. "Coitada, não sabe onde está se metendo. Vai passar a maior vergonha da vida dela. Maurício, isso é quase crueldade. A mulher vai ser humilhada na frente de todo mundo." Mas Elisângela não se virou. Continuou andando com a dignidade intacta, carregando aqueles documentos como se fossem seu tesouro mais precioso. Na verdade, ela acabara de ganhar algo muito mais valioso que 50 mil reais. A oportunidade de mostrar quem realmente era. Naquela noite, enquanto voltava para casa no ônibus lotado, Elisângela sorriu pela primeira vez em meses. Amanhã seria um dia que ninguém na Stellartech jamais esqueceria, especialmente Maurício Vasconcelos. O que ele não fazia ideia é que estava prestes a descobrir que a pessoa que ele mais subestimava na empresa era, na verdade, a mais qualificada de todas para resolver aquele problema. A conta regressiva havia começado. Elisângela desceu do ônibus naquela noite com o coração batendo mais forte que o normal. Caminhava pelas ruas mal iluminadas do bairro onde morava, segurando firme a bolsa que agora carregava os documentos mais importantes da sua vida. Cada passo a levava para mais perto de um momento que ela havia evitado por anos. O momento de revelar quem realmente era. Sua casa era simples, pequena, mas impecavelmente organizada. Um sobrado modesto que dividia com a filha Isabela, uma menina de 10 anos que estava fazendo lição na mesa da cozinha quando ela chegou. "Oi, mãe, como foi o trabalho hoje?" Isabela perguntou sem levantar os olhos do caderno de matemática. Elisângela parou na porta da cozinha e olhou para a filha.
Aquela criança era sua força, sua razão de acordar todo dia às 5 da manhã e enfrentar humilhações em silêncio. Isabela era inteligente, curiosa, e sempre fazia perguntas que a mãe respondia da melhor forma possível. Diferente, Elisângela respondeu, pousando a bolsa sobre a mesa. Muito diferente. Diferente como? Isabela finalmente levantou os olhos, percebendo algo estranho na voz da mãe. Elisângela se sentou ao lado da filha e respirou fundo. Como explicar para uma criança que amanhã ela poderia mudar completamente suas vidas? Como contar que o segredo que guardava há anos finalmente teria que vir à tona? Isabela, você se lembra das histórias que eu contava sobre o tempo em que eu trabalhava com livros e estudos? Claro, você sempre dizia que adorava ensinar e que conhecia muitas línguas diferentes. Os olhos de Isabela brilharam. Você falava que um dia íamos viajar para outros países e você ia conversar com todo mundo na língua deles. O coração de Elisângela apertou. Durante anos ela havia alimentado aqueles sonhos na filha, mas sempre de forma vaga, como se fossem apenas fantasias para tornar os dias difíceis mais suportáveis. E se eu dissesse que amanhã posso ter a chance de mostrar tudo isso de verdade? Isabela largou o lápis completamente. Como assim, mãe? Elisângela abriu a bolsa e retirou cuidadosamente os documentos. Isabela viu os papéis cheios de símbolos estranhos e caracteres que pareciam desenhos. Meu chefe me desafiou a traduzir esses documentos, Elisângela explicou suavemente. Se eu conseguir, nossa vida pode mudar completamente. Mas você consegue ler isso? Isabela pegou um dos papéis e virou de um lado para o outro. Parece código secreto. Elisângela sorriu pela primeira vez naquele dia. Não é código secreto, minha filha. É mandarim, árabe e japonês. E sim, eu consigo ler. A revelação deixou Isabela de boca aberta. Durante 10 anos, ela sabia que a mãe era especial, mas nunca imaginou que fosse dessa forma. Você realmente sabe falar outras línguas? Ela perguntou com admiração genuína. 7 idiomas fluentes. Elisângela confirmou. Português, inglês, espanhol, francês, mandarim, árabe e japonês. Costumava dar aulas na universidade antes de você nascer. Universidade? Isabela quase gritou. Mãe, você era professora de universidade? Elisângela assentiu, sentindo lágrimas se formarem nos olhos. Durante anos ela havia guardado essa parte da sua história, tentando proteger a filha da dor de saber tudo o que haviam perdido. Era professora de linguística na Universidade São Marcos. Dava aulas sobre comunicação internacional, traduzia documentos para empresas, participava de conferências pelo mundo inteiro. E o que aconteceu? Isabela perguntou com a sensibilidade que só crianças têm para perceber quando algo doloroso está por vir. Elisângela fechou os olhos por alguns segundos, voltando no tempo até aquele período sombrio da sua vida. Seu pai era professor na mesma universidade. Quando descobrimos que você estava vindo, ficamos muito felizes. Mas depois, ela pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Depois ele decidiu que queria uma vida diferente. Disse que não estava preparado para ser pai. Isabela, que sempre soube que o pai não fazia parte da vida delas, ouviu em silêncio. Quando ele foi embora, eu estava grávida e sem condições de continuar trabalhando na universidade. Perdi o emprego, perdi nossa casa, perdi quase tudo. Elisângela segurou a mão da filha. Mas ganhei você, que vale mais que qualquer coisa no mundo. E por que virou faxineira? Isabela perguntou sem julgamento. Apenas curiosidade. Porque precisava trabalhar urgente para nos sustentar. O trabalho de limpeza apareceu primeiro, e eu aceitei. Era temporário. Só até conseguir algo melhor. Elisângela sorriu tristemente. Temporário que virou 4 anos. Isabela abraçou a mãe com força. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Elisângela retribuiu o abraço, sentindo renovar suas forças. E agora chegou a hora de mostrar para o mundo quem nós realmente somos. Ela abriu o primeiro documento sobre a mesa. Os caracteres chineses pareciam familiares como palavras em português para ela. Este aqui é um contrato de parceria com uma empresa de tecnologia de Pequim. Ela começou a explicar para Isabela. Eles estão oferecendo para a Stellar Tech uma oportunidade de expansão no mercado asiático, mas a tradução anterior estava completamente errada. Errada como?
Eles traduziram parceria exclusiva como contrato temporário. Traduziram valores em yuans como se fossem dólares. Basicamente transformaram uma proposta de negócio de milhões em algo sem valor nenhum. Isabela observava a mãe com admiração crescente. E você entende tudo isso? Cada vírgula, Elisângela confirmou. E não é só entender o idioma. É entender as sutilezas culturais, os termos técnicos, as implicações jurídicas. Ela pegou o segundo documento. Este aqui está em árabe. É uma proposta de investimento de um grupo empresarial de Dubai. Eles querem investir na tecnologia que a Stellar Tech desenvolve, mas a tradução anterior fez parecer que eles estavam pedindo empréstimo. Nossa! Isabela exclamou. Quer dizer que sua empresa perdeu muito dinheiro por causa de tradução ruim? Milhões, Elisângela confirmou. E o pior é que meu chefe nem imagina o tamanho da oportunidade que perdeu. O terceiro documento estava em japonês. Elisângela o analisou rapidamente e balançou a cabeça. Este é de uma empresa de Tóquio oferecendo transferência de tecnologia. Querem ensinar para a Stellar Tech processos que aumentariam a produção em 300%. Ela suspirou. Mas a tradução fez parecer que eles estavam tentando comprar segredos industriais. Isabela estava fascinada. Mãe, você vai conseguir 50 mil reais mesmo? O dinheiro não é o mais importante, Elisângela respondeu. O mais importante é mostrar que nunca devemos deixar as pessoas nos subestimarem só por causa da nossa situação atual. Durante as próximas 2 horas, mãe e filha trabalharam juntas. Isabela ajudava organizando os papéis enquanto Elisângela digitava no computador antigo que comprara usado anos atrás. Era lento, travava de vez em quando, mas funcionava. Elisângela traduziu cada documento com precisão cirúrgica. Não apenas traduzindo palavra por palavra, mas interpretando contextos, explicando implicações culturais, detalhando oportunidades de negócios que haviam sido perdidas. Mãe, Isabela disse quando já passava da meia-noite. Você tem certeza que quer fazer isso? E se as pessoas lá ficarem com raiva por você saber tanto? A pergunta da filha tocou no ponto que Elisângela mais temia. E se sua revelação trouxesse problemas em vez de soluções? Às vezes, Isabela, a gente precisa ter coragem para mostrar quem realmente é, mesmo quando é assustador. Ela olhou para a filha com seriedade. Passamos 4 anos sendo tratadas como se fôssemos menos importantes que outras pessoas. Amanhã isso muda. Isabela sorriu com orgulho. Eu quero estar lá para ver a cara deles quando descobrirem que minha mãe é um gênio. Você vai estar na escola. Elisângela riu. Mas à noite eu conto cada detalhe. Às 3 da manhã, Elisângela finalizou o último parágrafo da tradução. Não era apenas uma tradução. Era um relatório completo mostrando as oportunidades perdidas, os erros cometidos e as possibilidades futuras. Ela olhou para Isabela, que havia adormecido na cadeira ao lado, e sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Amanhã seria o dia mais importante das suas vidas. O dia em que Elisângela pararia de se esconder atrás da invisibilidade e mostraria ao mundo suas verdadeiras capacidades. Maurício Vasconcelos e todos na Stellar Tech achavam que iam assistir a uma humilhação pública. Não faziam ideia de que estavam prestes a presenciar uma das maiores lições de vida que já viram. Elisângela acordou às 5 da manhã, como sempre fazia. Mas desta vez, não foi o despertador que a tirou do sono. Foi a ansiedade correndo nas veias, lembrando que em algumas horas sua vida poderia mudar para sempre. Ela havia passado a noite inteira, revisando cada palavra da tradução, cada vírgula, cada interpretação cultural. Isabela ainda dormia profundamente quando ela saiu para trabalhar, deixando um bilhete carinhoso sobre a mesa. Minha princesa, quando você acordar, sua mãe já estará fazendo história. Te amo mais que todas as estrelas do céu. O trajeto até a Stellar Tech nunca havia parecido tão longo. No ônibus, Elisângela segurava firme a pasta com as traduções, sentindo o peso de anos de silêncio que finalmente seriam quebrados. Cada parada, cada semáforo, cada minuto que passava aumentava o misto de nervosismo e determinação que crescia em seu peito. Chegou à empresa às 6 em ponto e começou sua rotina normal. Era importante manter as aparências, mostrar que continuava sendo a mesma Elisângela dedicada de sempre. Mas por dentro,
Ela sabia que quando saísse dali, nada mais seria igual. Às 8 horas, os primeiros funcionários começaram a chegar. Elisângela observou cada um deles com um olhar diferente. Patrícia entrou no elevador conferindo o celular, provavelmente já ansiosa para ver o show que achava que presenciaria. Henrique passou por ela no corredor e deu um sorrisinho de pena, como quem olha para alguém prestes a cair num buraco. Roberto chegou com uma câmera profissional além do celular. Aparentemente, ele havia decidido que a humilhação de Elisângela merecia uma cobertura completa. Já estava imaginando quantas curtidas e compartilhamentos conseguiria com o vídeo da faxineira, tentando ler documentos em idiomas impossíveis. Às 9 horas em ponto, Elisângela subiu ao 15º andar. Sua batida na porta da sala de Maurício foi firme, decidida. "Entre!" A voz dele gritou lá de dentro. Elisângela abriu a porta e encontrou não apenas Maurício, mas uma pequena plateia. Além de Patrícia, Henrique e Roberto, havia mais 5 funcionários que tinham vindo especialmente para assistir ao espetáculo. Alguns seguravam celulares, outros cochichavam entre si, todos com aquela expressão de quem está prestes a presenciar algo constrangedor. "Olha só quem chegou!" Maurício anunciou teatralmente. "Nossa tradutora oficial. Espero que tenha dormido bem porque hoje vai ser um dia inesquecível para você." As risadas baixas ecoaram pela sala. Elisângela permaneceu calma, segurando sua pasta com dignidade. "Trouxe a tradução", ela disse simplesmente. "Trouxe?" Maurício fingiu surpresa. "Nossa, que dedicação. Deve ter passado a noite inteira no Google Tradutor, não foi?" Mais risadas. Roberto já estava gravando, capturando cada segundo daquilo que achava que seria uma comédia. "Bom, já que você se esforçou tanto", Maurício continuou com ironia, "que tal começar? Pega o primeiro documento aí e nos explica o que está escrito." Elisângela abriu calmamente sua pasta e retirou uma versão impressa da tradução. O silêncio na sala mudou ligeiramente. Ninguém esperava que ela tivesse se organizado de forma tão profissional. "Este primeiro documento", ela começou com voz clara e segura, "é um contrato de parceria exclusiva com a Jin Technology, uma das maiores empresas de inovação da China." A mudança no ambiente foi imediata. Maurício parou de sorrir. Os funcionários pararam de sussurrar. "A proposta deles é formar uma joint venture para expandir os produtos da Stellar Tech no mercado asiático, com investimento inicial de 50 milhões de yuans." 50 milhões de... Maurício gaguejou. "Como é que é?" 50 milhões de yuans chineses, que equivalem a aproximadamente 40 milhões de reais brasileiros. Elisângela continuou com a mesma tranquilidade. "Eles oferecem transferência completa de tecnologia, acesso preferencial ao mercado chinês e garantia de vendas mínimas de 2 milhões de unidades por ano." O silêncio agora era absoluto. Roberto ainda gravava, mas sua expressão havia mudado completamente. Você entendeu isso tudo aí?" Patrícia perguntou com voz trêmula. "Entendi cada palavra", Elisângela confirmou. "Inclusive as sutilezas culturais que foram completamente ignoradas na tradução anterior." Maurício se levantou da cadeira, tentando processar o que estava ouvindo. "Que sutilezas?" "Por exemplo, quando eles escrevem respeitosa colaboração duradoura, na cultura chinesa isso significa parceria permanente com benefícios crescentes. A tradução anterior interpretou como cooperação temporária limitada." Elisângela virou a página e continuou. "Também há uma cláusula oferecendo acesso prioritário à tecnologia 5G que eles desenvolveram. Isso colocaria a Stellar Tech 5 anos à frente da concorrência brasileira." 5 anos? Henrique murmurou, começando a entender a dimensão do que estava ouvindo. "No mínimo. Mas isso não é tudo." Elisângela pegou o segundo documento. "Este contrato em árabe é ainda mais interessante." Maurício sentou novamente, desta vez prestando atenção total. "Este é do Grupo Al-Manar de Dubai. Eles não estão oferecendo apenas investimento. Estão oferecendo para tornar a Stellar Tech a sede sul-americana de operações deles." "Sede sul-americana?" Maurício repetiu como se não conseguisse processar a informação. "Com um investimento de 100 milhões de dólares americanos para a expansão imediata. Eles querem usar o Brasil como porta de entrada para toda a América Latina." Elisângela notou que Roberto havia parado de gravar.
Todos na sala estavam hipnotizados, tentando absorver informações que mudavam completamente sua compreensão sobre os negócios da empresa. Segundo o documento, eles já fizeram pesquisa de mercado e identificaram que a Stellar Tech tem potencial para crescer 1.200% em 5 anos com um investimento adequado. 1.200%? Patrícia sussurrou. Isso significa que nossa empresa atual de 50 funcionários poderia ter 600 funcionários. Faturamento que poderia passar de 20 milhões por ano para 240 milhões. Maurício estava pálido. Durante meses, ele vinha lutando com dificuldades financeiras, cortando gastos, demitindo funcionários. E descobria agora que havia rejeitado oportunidades que resolveriam todos os problemas da empresa. E o terceiro documento? Ele perguntou com voz rouca. Elisângela pegou os papéis em japonês. Este é da Yamamoto Industries, de Tóquio. Eles desenvolveram uma tecnologia de automação que aumenta a produtividade em 300% enquanto reduz custos operacionais pela metade. 300%? Henrique estava fazendo contas mentalmente. E eles querem dar essa tecnologia para a Stellar Tech com exclusividade para todo o mercado latino-americano. Em troca, querem apenas 15% de participação nos lucros futuros. Maurício colocou as mãos na cabeça. 15% de participação para uma tecnologia que triplica nossa produção? Exatamente. Segundo os cálculos deles, isso geraria lucro líquido adicional de 80 milhões por ano para a Stellar Tech. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada pessoa ali estava fazendo as contas do que aquelas informações significavam. Não eram apenas contratos. Eram oportunidades que transformariam completamente o futuro da empresa e de todos que trabalhavam nela. Elisângela, Maurício disse devagar. Como você conseguiu entender tudo isso? Porque eu sei ler mandarim, árabe e japonês fluentemente. Ela respondeu com simplicidade. E porque entendo de negócios internacionais. Você entende de negócios internacionais? Roberto perguntou, finalmente falando. Trabalhei como consultora de comunicação intercultural durante 8 anos antes de vir trabalhar aqui. A revelação caiu como uma bomba. Maurício se levantou novamente, desta vez caminhando até a janela. Você está me dizendo que temos uma especialista em negócios internacionais trabalhando como faxineira há 4 anos? Estou dizendo que vocês tinham oportunidades de 200 milhões de reais sendo jogadas no lixo porque ninguém conseguia ler direito os contratos. Maurício se virou para encará-la. Pela primeira vez em 4 anos, ele realmente estava vendo Elisângela. Não como parte da mobília, não como funcionária invisível. Estava vendo uma pessoa que poderia ter salvado sua empresa meses atrás. Por que você nunca disse nada? Ele perguntou. Disse o quê? Elisângela respondeu. Que além de limpar banheiros, eu também falava 7 idiomas? Que entendia de contratos internacionais? Que poderia ajudar com expansão global? Ela fez uma pausa significativa. Vocês teriam acreditado? A pergunta ecoou na sala como um tapa na cara de todo mundo presente. Elisângela, Patrícia disse com voz envergonhada. Nós não sabíamos. Não sabiam porque nunca perguntaram. Em 4 anos, quantas vezes alguém aqui perguntou sobre minha vida, minha formação, meus sonhos? Elisângela olhou para cada pessoa na sala. Vocês me viam todos os dias, mas nunca realmente me enxergaram. Maurício voltou para a cadeira, claramente abalado pela revelação. E agora? O que fazemos com essas informações? Isso depende de vocês. Elisângela respondeu. Os contratos ainda podem ser aceitos. As empresas ainda estão interessadas, mas precisam de alguém que entenda as nuances culturais para negociar adequadamente. Alguém como você. Alguém como eu. Maurício olhou para os 50 mil reais que havia prometido pagar. De repente, aquela quantia parecia ridiculamente pequena perto do valor real do que Elisângela acabara de entregar. Elisângela, ele disse com uma humildade que ninguém na sala jamais havia visto nele. Eu acho que precisamos conversar, seriamente. Maurício pediu para que todos os funcionários saíssem da sala, exceto Elisângela. O ambiente, que segundos antes estava cheio de risos e zombarias, agora carregava um silêncio pesado, quase sufocante. Roberto desligou a câmera, claramente percebendo que aquilo não seria mais o vídeo engraçado que havia planejado compartilhar.
Patrícia hesitou na porta, olhando para trás com uma expressão que misturava curiosidade e constrangimento. Henrique balançou a cabeça, murmurando algo sobre "nunca se sabe quem a gente tem do lado". Um por um, todos saíram, deixando apenas Maurício e Elisângela sozinhos na sala. "Senta", Maurício disse, mas sua voz não tinha mais aquele tom autoritário de sempre. Era quase um pedido. Elisângela se acomodou na cadeira em frente à mesa dele, mantendo a postura ereta e serena que havia sustentado durante toda aquela apresentação impressionante. "Elisângela", Maurício começou passando as mãos pelos cabelos. "Eu preciso entender uma coisa. Você realmente tem formação para lidar com negócios internacionais? Tenho graduação em linguística, pós-graduação em comunicação intercultural e mestrado em negócios internacionais pela Universidade São Marcos." Ela respondeu sem arrogância, apenas informando fatos. "Trabalhei durante 8 anos como consultora independente para empresas que queriam se expandir globalmente." Maurício ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. "E como uma pessoa com essa formação toda acabou trabalhando como faxineira?" Elisângela completou a frase que ele não conseguia terminar. "A vida às vezes nos leva por caminhos que não planejamos." Ela respirou fundo antes de continuar. Era hora de contar a história completa. "Quando Isabela nasceu, eu era professora universitária e consultora independente. Vivia viajando pelo mundo, participando de conferências, ajudando empresas brasileiras a se comunicarem com parceiros internacionais." Elisângela olhou pela janela por um momento. Era uma vida profissional realizada, mas exigia muito tempo longe de casa. "E o pai da Isabela? Também era professor na universidade." "Quando descobrimos a gravidez, ele entrou em pânico. Disse que não estava preparado para ser pai, que a carreira dele não podia ser interrompida." A voz de Elisângela permaneceu firme, mas Maurício conseguiu perceber a dor antiga por trás das palavras. "Ele me deu um ultimato. Ou eu abortava, ou ele ia embora." Maurício engoliu seco. Pela primeira vez estava vendo Elisângela como uma pessoa real, com uma história real, com dores e desafios reais. "Escolhi minha filha", ela continuou. "Ele desapareceu da nossa vida antes mesmo dela nascer. Tentei continuar trabalhando durante a gravidez, mas complicações me obrigaram a parar. Perdi vários contratos importantes. Perdi o apartamento que pagava aluguel sozinha. Perdi a maior parte dos contatos profissionais. E depois que a Isabela nasceu, tentei voltar ao mercado, mas não é fácil recomeçar quando você ficou meses fora. Clientes preferiram consultores que estavam ativos. Universidades preferiram professores sem interrupções no currículo." Elisângela sorriu tristemente. "Além disso, ser mãe solteira limitava muito minha disponibilidade para viagens." Maurício se recostou na cadeira, começando a entender a jornada que havia trazido aquela mulher extraordinária até ali. "O trabalho de limpeza foi o que apareceu primeiro quando eu estava realmente desesperada", Elisângela explicou. "Isabela era pequena. Eu precisava de dinheiro urgente para pagar creche, comida, aluguel. Pensei que seria temporário, só até conseguir algo melhor. Mas foram 4 anos. Foram 4 anos, ela confirmou. Porque quando você está sobrevivendo, é difícil encontrar tempo e energia para reconstruir uma carreira. Todo o meu foco estava em garantir que minha filha tivesse o que precisava." Maurício ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Durante 4 anos, ele havia passado todos os dias ao lado de uma pessoa que poderia ter resolvido muitos dos problemas da empresa. E não apenas isso, havia a tratado com desprezo, como se fosse invisível. "Elisângela", ele disse finalmente, "eu fui um idiota." "Foi", ela concordou sem hesitação, surpreendendo-o com a franqueza. "Não apenas comigo, mas com todo mundo que você considera inferior. Você trata a equipe de limpeza, os seguranças, os entregadores como se fossem menos importantes que os executivos. Como se o valor de uma pessoa dependesse do cargo que ela ocupa." Maurício sentiu o rosto esquentar. Era verdade. E ouvir isso dito de forma tão direta doía mais do que ele esperava. "Você tem razão", ele admitiu. "Eu sempre achei que sucesso financeiro era sinônimo de competência. Que pessoas em cargos menores eram menos capazes.
E perdeu oportunidades incríveis por causa dessa visão limitada. Elisângela disse: não apenas comigo. Quantas outras pessoas talentosas você pode ter ignorado? Quantas ideias brilhantes podem ter vindo de funcionários que você nem escuta? A pergunta ecoou na sala como um soco no estômago. Maurício começou a se lembrar de situações em que havia desprezado sugestões vindas de funcionários menores, de momentos em que havia interrompido pessoas porque não as considerava importantes o suficiente. O que eu posso fazer para consertar isso? Ele perguntou. Isso depende do que você realmente quer, Elisângela respondeu. Quer consertar porque descobriu que eu posso ser útil financeiramente? Ou quer consertar porque entendeu que tratou uma pessoa de forma errada? A pergunta era uma armadilha inteligente, e Maurício sabia disso. Mas também sabia que Elisângela merecia uma resposta honesta. As duas coisas, ele admitiu. Seria hipocrisia dizer que não me importo com o quanto você pode ajudar a empresa. Esses contratos que você traduziu podem salvar a Stellar Tech da falência. Elisângela levantou as sobrancelhas, surpresa. Falência? Estamos passando por dificuldades sérias há meses. Perdemos 3 grandes clientes, tivemos que demitir 15 funcionários e eu estava considerando vender a empresa. Maurício suspirou. Se essas parcerias que você traduziu se concretizarem, não apenas salvamos a empresa, como podemos crescer exponencialmente. E a segunda parte da resposta? Maurício olhou diretamente nos olhos dela. A segunda parte é que você me fez perceber o quanto eu me tornei uma pessoa ruim, arrogante, preconceituosa, insensível. E isso não tem nada a ver com negócios. Tem a ver com caráter. Elisângela assentiu lentamente. Pela primeira vez desde que o conhecia, ela viu sinceridade genuína nas palavras de Maurício. Então, o que você propõe? Ela perguntou. Primeiro, quero te oferecer o cargo de diretora de Relações Internacionais. Salário de R$15.000 por mês para começar, mais participação nos lucros das parcerias que você conseguir fechar. Elisângela não conseguiu esconder a surpresa. Era mais dinheiro do que ela havia ganhado nos últimos 2 anos somados. Segundo, quero que você me ajude a mudar a cultura da empresa. Implementar um ambiente onde todas as pessoas sejam respeitadas e ouvidas, independente do cargo. E terceiro, quero pedir desculpas. Publicamente. Na frente de todos os funcionários que riram de você hoje de manhã. Maurício fez uma pausa. Você não merecia ser tratada daquela forma. Ninguém merece. Elisângela ficou em silêncio por alguns minutos, considerando a proposta. Era tentadora, muito tentadora. Mas havia questões práticas a serem resolvidas. Maurício, ela disse finalmente. Se eu aceitar esse cargo, preciso de algumas condições. Quais? Primeira, horário flexível. Isabela ainda é minha prioridade e preciso estar disponível para ela. Concordo. Segunda, autoridade real para fazer as mudanças necessárias na comunicação internacional da empresa. Não quero ser apenas um título bonito sem poder de decisão. Você terá autonomia total. Terceira, programa de inclusão e diversidade. Quero garantir que outras pessoas talentosas não sejam ignoradas como eu fui. Maurício assentiu. Isso pode ser implementado imediatamente. E quarta, Elisângela fez uma pausa dramática. Os R$50.000 que você prometeu. Maurício riu surpreso. Achei que você fosse esquecer disso. Não vou usar para mim. Quero criar um fundo para ajudar outros funcionários a se capacitarem. Cursos, treinamentos, educação continuada. Ela sorriu. R$50.000 podem mudar a vida de muitas pessoas aqui dentro. Maurício estendeu a mão. Temos um acordo? Elisângela olhou para a mão estendida, depois para o homem que havia passado 4 anos a humilhando. Via algo diferente em seus olhos agora. Respeito genuíno, talvez até admiração. Temos um acordo, ela disse, apertando firmemente a mão dele. Do lado de fora da sala, Patrícia, Henrique e Roberto esperavam ansiosamente, tentando imaginar o que estava acontecendo lá dentro. Nenhum deles fazia ideia de que haviam acabado de testemunhar o início de uma transformação que mudaria não apenas a vida de Elisângela, mas toda a cultura da Stellar Tech. A faxineira havia se tornado diretora. E isso era apenas o começo. Quando Maurício e Elisângela saíram da sala, o clima no 15º andar havia mudado completamente. Os funcionários que antes cochichavam e riam, agora sussurravam com expressões de ansiedade e curiosidade.
Patrícia foi a primeira a se aproximar, com o rosto vermelho de constrangimento. Elisângela, ela começou hesitante. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Henrique se juntou a ela, balançando a cabeça com vergonha. Nós todos devemos desculpas. Não sabíamos que eu era gente igual vocês. Elisângela perguntou suavemente, mas com uma firmeza que fez todos pararem para ouvir. A pergunta ecoou como um sino na área comum do andar. Outros funcionários se aproximaram, formando um pequeno círculo ao redor dela. Roberto ainda segurava a câmera desligada, claramente sem saber o que fazer com o equipamento. Maurício se posicionou ao lado de Elisângela. Pessoal, preciso comunicar algumas mudanças importantes na empresa. Mas primeiro, tenho algo a dizer. Ele respirou fundo, visível e genuinamente nervoso. Durante 4 anos, nós tivemos aqui conosco uma das profissionais mais qualificadas que já conheci. Uma especialista em comunicação internacional, fluente em 7 idiomas, com formação acadêmica impressionante e experiência em negócios globais. Os murmúrios começaram a se espalhar. As pessoas olhavam de Maurício para Elisângela, tentando processar a informação. E durante esses 4 anos, Maurício continuou, a voz ficando mais pesada. Nós a tratamos como se ela fosse invisível. Como se o trabalho que ela fazia fosse menos importante. Como se ela, como pessoa, fosse menos importante. O silêncio que se instalou era constrangedor. Funcionários baixaram os olhos. Outros engoliram seco. A verdade estava sendo exposta de forma crua e dolorosa. Hoje de manhã, vocês riram quando eu desafiei Elisângela a traduzir documentos complexos. Acharam que seria um espetáculo engraçado ver alguém que consideravam inferior, tentando fazer algo impossível. Patrícia começou a chorar baixinho. A culpa estava estampada no rosto de cada pessoa presente. Pois bem, Maurício continuou. Não apenas ela traduziu perfeitamente todos os documentos, como revelou oportunidades de negócios que podem salvar nossa empresa da falência. A palavra falência caiu como uma bomba no meio do grupo. Gastos sussurrados se espalharam rapidamente. Falência? Henrique perguntou com voz trêmula. Estamos enfrentando dificuldades sérias há meses, Maurício admitiu. Perdemos clientes importantes, tivemos que fazer demissões e eu estava considerando vender a empresa. A revelação chocou todo mundo. Ninguém imaginava que a situação estava tão grave. Mas graças ao trabalho de Elisângela, ele continuou. Descobrimos que tínhamos parcerias internacionais no valor de mais de 200 milhões de reais sendo oferecidas. Parcerias que foram rejeitadas por causa de traduções ruins. Roberto quase derrubou a câmera. 200 milhões? 200 milhões, Maurício confirmou. Oportunidades que poderiam ter salvado todos os empregos que foram perdidos e ainda criar centenas de novos postos de trabalho. Elisângela permanecia em silêncio, observando as reações. Sabia que aquele momento seria crucial para definir o futuro não apenas dela, mas de todas as pessoas ali presentes. Por isso, Maurício anunciou. Tenho o prazer de comunicar que Elisângela aceitou o cargo de diretora de Relações Internacionais da Stellar Tech. A notícia explodiu como um raio no meio do grupo. Algumas pessoas aplaudiram instintivamente. Outras ficaram paralisadas tentando absorver a informação. Diretora? Patrícia perguntou ainda processando. Com salário de 15 mil reais mensais e participação nos lucros. Maurício completou. Elisângela viu lágrimas de alegria nos olhos de algumas pessoas e lágrimas de vergonha nos olhos de outras. Era um momento de extrema intensidade emocional para todos os presentes. Mas tem mais, ela disse, falando publicamente pela primeira vez. Os 50 mil reais que o senhor Maurício prometeu serão usados para criar um fundo de capacitação profissional para todos os funcionários. O anúncio gerou um burburinho positivo. Pessoas que minutos antes estavam constrangidas, agora sorriam com esperança. Elisângela, uma voz feminina se destacou do grupo. Era Carla, da contabilidade, uma mulher de meia idade que sempre havia tratado Elisângela com gentileza. Posso fazer uma pergunta? Claro. Durante todos esses anos, você nunca ficou com raiva da gente? Nunca se sentiu humilhada? A pergunta tocou no ponto mais sensível de toda aquela situação.
Elisângela olhou para cada rosto ao seu redor antes de responder. Claro que me senti humilhada, ela disse com honestidade. Quantas vezes vocês passaram por mim como se eu fosse parte da mobília? Quantas vezes fizeram piadas sobre a faxineira que nem sabe ler direito? Quantas vezes me trataram como se eu fosse menos inteligente, menos capaz, menos importante? O constrangimento era palpável. Várias pessoas baixaram a cabeça lembrando de momentos específicos. Mas sabem o que mais me doeu? Elisângela continuou, a voz carregada de emoção genuína. Não foi a forma como vocês me trataram. Foi pensar na minha filha e imaginar ela crescendo num mundo onde as pessoas julgam umas às outras pela profissão, pela roupa, pela aparência. Patrícia soluçou mais alto. Henrique passou a mão nos olhos. Roberto havia colocado a câmera no chão, completamente esquecido da gravação. Isabela tem 10 anos, Elisângela disse, a voz ficando mais suave. É uma criança brilhante, curiosa, cheia de sonhos. E todo dia eu me perguntava, como ensinar para ela que todas as pessoas merecem respeito, quando eu mesma não recebia respeito no lugar onde passava 8 horas por dia? O silêncio era total. Cada pessoa ali estava refletindo sobre seus próprios preconceitos, suas próprias atitudes. Mas sabem o que minha filha me ensinou? Elisângela sorriu através das lágrimas. Que a dignidade não depende de como os outros nos veem. Depende de como nós nos vemos. Durante 4 anos eu mantive minha dignidade. Fiz meu trabalho com excelência. Tratei todo mundo com respeito, mesmo quando não recebia o mesmo tratamento de volta. Carla se aproximou e abraçou Elisângela. Você é uma pessoa muito maior que todos nós. Não sou maior que ninguém, Elisângela respondeu, retribuindo o abraço. Sou igual a todos vocês. Essa é exatamente a lição. Maurício observava a cena com uma mistura de admiração e vergonha. Estava vendo uma lição de humanidade sendo dada por alguém que ele havia subestimado completamente. Elisângela, ele disse, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Ela olhou ao redor do grupo mais uma vez, vendo rostos que havia conhecido por anos, mas que só agora realmente a estavam enxergando. Quero que vocês saibam que não guardo mágoa de ninguém, ela disse. O que aconteceu hoje foi uma oportunidade de crescimento para todos nós, incluindo eu. Como assim? Roberto perguntou. Eu também tinha preconceitos. Achava que vocês eram pessoas ruins porque me tratavam mal. Mas hoje, descobri que vocês apenas estavam repetindo padrões que aprenderam na sociedade. Isso não justifica, mas explica. Henrique deu um passo à frente. Elisângela, o que podemos fazer para compensar esses anos todos? Podem começar tratando todas as pessoas com respeito. O segurança, o entregador, a moça da limpeza que vai assumir minha função antiga. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem sonhos, todo mundo merece dignidade. E podem me ajudar a implementar mudanças aqui na empresa. Ela continuou. Quero criar um ambiente onde ninguém mais seja julgado pela aparência ou posição hierárquica. Maurício sorriu pela primeira vez naquele dia. E como vamos começar? Que tal com uma reunião onde cada funcionário possa falar sobre seus sonhos, suas habilidades ocultas, suas ideias para melhorar a empresa? Elisângela sugeriu. Aposto que vamos descobrir talentos que nem imaginávamos que existiam. A proposta foi recebida com entusiasmo genuíno. Pessoas que minutos antes estavam constrangidas, agora falavam animadamente sobre possibilidades de mudança. Uma última coisa, Elisângela disse, chamando a atenção de todos. Quero que vocês se lembrem sempre desta manhã, não para se sentirem culpados, mas para se lembrarem de que toda pessoa que vocês encontram pode ser extraordinária de formas que vocês nem imaginam. E que o respeito não é um favor que fazemos aos outros, Maurício acrescentou. É um direito básico de todo ser humano. Não, quando o grupo se dispersou, cada pessoa carregava consigo uma lição que mudaria para sempre a forma como viam o mundo e as pessoas ao seu redor. Elisângela olhou pela janela e sorriu, imaginando Isabela na escola. À noite, ela teria uma história incrível para contar para a filha. A história de como a dignidade e o respeito podem transformar não apenas uma vida, mas toda uma empresa. A revolução havia apenas começado.
3 semanas haviam se passado desde aquela manhã que mudou tudo na Stellar Tech. Elisângela chegava agora ao trabalho não mais às 6 da manhã com um uniforme de limpeza, mas às 9 horas usando roupas elegantes e carregando uma pasta executiva. A transformação externa, porém, era apenas o reflexo de mudanças muito mais profundas que estavam acontecendo dentro da empresa. Sua nova sala ficava no mesmo 15º andar, mas do outro lado do corredor. Pela primeira vez em 4 anos, ela tinha uma mesa própria, um computador moderno e uma secretária para ajudá-la. Mais importante ainda, tinha o respeito genuíno de pessoas que antes a ignoravam completamente. Naquela manhã específica, Elisângela estava finalizando os preparativos para uma videoconferência que mudaria o futuro da Stellar Tech para sempre. Depois de semanas de negociações delicadas, conseguira agendar reuniões simultâneas com as 3 empresas cujos contratos ela havia traduzido: a Jin Technology, da China, o grupo Al-Manar de Dubai e a Yamamoto Industries do Japão. Maurício entrou na sala dela às 8h30, visivelmente nervoso. Nas últimas semanas, a relação entre eles havia evoluído de patrão-funcionária para uma parceria genuína baseada em respeito mútuo. Elisângela, está tudo pronto para as 9 horas? Ele perguntou, ajeitando a gravata pela 10ª vez em 10 minutos. Relaxe, Maurício. Ela sorriu calmamente. Passei as últimas 3 semanas conversando com cada uma dessas empresas. Eles estão ansiosos para fechar as parcerias. Você tem certeza de que eles vão aceitar retomar as negociações depois de tanto tempo? Elisângela ligou o computador e ajustou a câmera da videoconferência. Quando expliquei a situação em mandarim para o Sr. Chen da Jin Technology, ele ficou impressionado que finalmente tínhamos alguém que entendia as nuances culturais chinesas. Quando falei em árabe com o Sr. Hassan do grupo Al-Manar, ele disse que era a primeira vez que um brasileiro mostrava verdadeiro respeito pela cultura dele. Maurício se sentou na cadeira ao lado dela, ainda claramente ansioso. E o que você falou para ele sobre como os contratos foram ignorados inicialmente? A verdade, Elisângela respondeu simplesmente, que a empresa havia cometido erros por falta de conhecimento cultural, mas que estava genuinamente comprometida em construir relações respeitosas e duradouras. Às 9 horas em ponto, a tela se dividiu em 4 quadrantes. Elisângela e Maurício ocupavam um, e nos outros 3 apareceram os representantes das empresas internacionais. O Sr. Chen, um homem elegante de meia-idade de Pequim. O Sr. Hassan, com vestimenta tradicional árabe de Dubai. E a Sra. Yamamoto, uma executiva séria de Tóquio. Bom dia a todos. Elisângela começou, alternando fluentemente entre português, mandarim, árabe e japonês conforme se dirigia a cada pessoa. É uma honra ter vocês aqui para finalmente iniciarmos essas parcerias estratégicas. Maurício observava fascinado enquanto Elisângela conduzia a reunião com uma naturalidade impressionante. Ela não estava apenas traduzindo palavras, estava construindo pontes culturais, explicando contextos brasileiros para os parceiros estrangeiros e vice-versa. Sr. Chen, ela disse em mandarim antes de traduzir para português. Gostaria de explicar como a joint venture funcionaria na prática? Chen sorriu pela primeira vez na reunião. É um prazer falar com alguém que realmente compreende nossa cultura de negócios. Sim, nossa proposta envolve transferência completa de tecnologia 5G para o Brasil, com investimento inicial de 50 milhões de yuans. Elisângela traduziu para Maurício, que quase caiu da cadeira ao ouvir a confirmação daquele valor astronômico. E em termos práticos, Chen continuou, isso significaria que a Stellar Tech se tornaria nossa parceira exclusiva na América Latina, com potencial de expansão para toda a América do Sul em 5 anos. Enquanto Elisângela traduzia, Maurício fazia contas mentalmente. Parceria exclusiva com uma das maiores empresas de tecnologia da China significava crescimento exponencial, centenas de novos empregos, faturamento multiplicado por 10. Senhor Hassan, Elisângela se dirigiu ao representante árabe. Poderia nos falar sobre o cronograma de investimentos do grupo Al-Manar? Hassan assentiu respeitosamente. Nossa análise indica que o mercado brasileiro tem potencial extraordinário. Estamos preparados para investir 100 milhões de dólares americanos nos primeiros 2 anos, transformando a Stellar Tech
na sede sul-americana de nossas operações. A tradução dessa informação deixou Maurício sem palavras. 100 milhões de dólares era mais dinheiro do que ele havia sonhado ver na vida inteira. Senhora Yamamoto, Elisângela prosseguiu em japonês, sabemos que sua tecnologia de automação é revolucionária. Como funcionaria a implementação no Brasil? A executiva japonesa, que havia permanecido séria durante toda a reunião, sorriu ligeiramente ao ouvir Elisângela falar em japonês perfeito. É raro encontrar brasileiros que falam nossa língua com tanta precisão cultural, ela disse. Nossa tecnologia aumenta a produtividade em 300%, enquanto reduz custos operacionais pela metade. Oferecemos exclusividade continental em troca de apenas 15% de participação nos lucros. Quando Elisângela traduziu essa proposta, Maurício teve que se apoiar na mesa. Eram 3 oportunidades que, juntas, transformariam a Stellar Tech numa das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Existem algumas condições. Chen interveio. Precisamos de garantias de que teremos uma comunicação cultural adequada durante todo o processo. Concordo plenamente, Hassan acrescentou. Nossos investimentos anteriores no Brasil falharam por falta de compreensão cultural mútua. E nós exigimos que a profissional que está conduzindo esta reunião seja nossa interlocutora principal em todos os aspectos da parceria. Senhora Yamamoto completou. Elisângela se virou para Maurício, que assentiu vigorosamente. Senhores, ela disse se dirigindo aos 3 parceiros simultaneamente. Tenho o prazer de confirmar que estarei pessoalmente responsável por todas as comunicações culturais e estratégicas dessas parcerias. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Elisângela. Os 3 executivos começaram a bater palmas, expressando satisfação de formas diferentes conforme suas culturas. Chen com reverência respeitosa, Hassan com entusiasmo caloroso, Senhora Yamamoto com aprovação discreta mas genuína. Então temos acordos? Maurício perguntou, mal conseguindo conter a emoção. Temos acordos. Os 3 confirmaram em uníssono, cada um em seu idioma. Quando a videoconferência terminou, Maurício ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo a magnitude do que acabara de acontecer. Elisângela, ele disse finalmente, você acabou de salvar não apenas a minha empresa, mas os empregos de 50 famílias. E mais que isso, acabou de criar oportunidades para centenas de novas contratações. Nós acabamos de fazer isso, ela corrigiu. Mas isso é só o começo. Maurício a olhou intrigado. Como assim? Essas parcerias vão exigir uma empresa completamente diferente da que temos hoje. Vamos precisar contratar engenheiros especializados, tradutores culturais, especialistas em comércio internacional. Elisângela fez uma pausa significativa. E vamos precisar fazer tudo isso respeitando pessoas, valorizando talentos ocultos, criando oportunidades para quem sempre foi ignorado. Você tem um plano? Tenho. Elisângela abriu uma pasta cheia de documentos. Quero implementar um programa de identificação de talentos internos. Tenho certeza de que existem outros funcionários como eu, com habilidades que ninguém conhece porque ninguém nunca perguntou. Maurício sorriu. Pode começar imediatamente. E tem mais, ela continuou. Quero criar um programa de inclusão que se torne modelo para outras empresas. Mostrar que diversidade e respeito não são apenas conceitos bonitos, são estratégias de negócios inteligentes. Naquele momento, Patrícia bateu na porta da sala. Com licença, posso interromper? Claro, entre, Elisângela disse. Patrícia entrou visivelmente emocionada, carregando um buquê de flores. Elisângela, queria agradecer. Ontem à noite, pela primeira vez em anos, minha filha me disse que se orgulhava de mim. Por quê? Elisângela perguntou suavemente. Porque contei para ela sobre você, sobre como aprendi a enxergar as pessoas de forma diferente. Ela disse que agora eu parecia mais gentil, mais feliz. Patrícia limpou uma lágrima. Você não mudou apenas a empresa. Mudou quem nós somos como pessoas. Maurício se levantou e colocou a mão no ombro de Patrícia. E isso vale mais que qualquer contrato milionário. Henrique apareceu na porta logo em seguida, acompanhado de Roberto e Carla. Elisângela, Henrique disse. Acabamos de saber das parcerias internacionais. Todo mundo está comentando. Você realmente conseguiu? Nós conseguimos, ela repetiu.
enfatizando o pronome. E agora vamos crescer juntos, do jeito certo. Roberto, que semanas atrás filmava esperando ver uma humilhação, agora segurava flores. Elisângela, posso pedir uma coisa? Claro. Posso gravar sua história? Não para rir, mas para inspirar. Quero que outras pessoas vejam que todo mundo merece uma chance, que todo mundo pode ser extraordinário. Elisângela olhou para Maurício, que assentiu encorajadoramente. Pode gravar, ela concordou. Mas com uma condição, que a mensagem seja clara. Não se trata de uma faxineira que virou diretora. Se trata de pessoas que aprenderam a se enxergar de verdade. Quando todos saíram da sala, Elisângela ficou sozinha por alguns minutos, olhando pela janela. A noite teria uma história incrível para contar para Isabela. Não apenas sobre contratos milionários ou cargo de diretora, mas sobre algo muito mais valioso. Sobre como o respeito e a dignidade podem transformar não apenas uma vida, mas um mundo inteiro ao nosso redor. A verdadeira revolução estava apenas começando. 6 meses depois daquela manhã que mudou tudo, Elisângela estava parada na frente do espelho do banheiro executivo da Stellar Tech, ajeitando o blazer azul marinho que usaria para a palestra mais importante da sua vida. Naquela tarde, ela falaria no Congresso Nacional de Recursos Humanos sobre transformação organizacional através do respeito e inclusão. Mas antes disso, tinha um compromisso muito mais especial. Às 2 da tarde, Isabela chegou à empresa acompanhada da nova babá, Dona Conceição. Uma senhora que Elisângela havia contratado não apenas para cuidar da filha, mas para ter uma segunda chance na vida após anos de desemprego. Mãe! Isabela correu pelos corredores da Stellar Tech como se fosse sua segunda casa. E de certa forma, era mesmo. Minha princesa! Elisângela a abraçou com o carinho de sempre. Pronta para conhecer os novos funcionários? Isabela assentiu animadamente. Durante esses meses, ela havia se tornado uma espécie de mascote da empresa, visitando regularmente e encantando todos com sua inteligência e simpatia. Elas caminharam juntas até o auditório da empresa, que havia sido inaugurado recentemente com os recursos vindos das parcerias internacionais. Era lá que aconteceria o evento que Elisângela havia sonhado desde o primeiro dia como diretora. A apresentação dos novos talentos descobertos dentro da própria Stellar Tech. Maurício já estava no palco, visivelmente emocionado. Os últimos 6 meses haviam transformado não apenas sua empresa, mas ele mesmo como pessoa. O homem arrogante e preconceituoso havia dado lugar a um líder genuinamente preocupado com o bem-estar e desenvolvimento de seus funcionários. Pessoal, ele disse ao microfone, hoje é um dia histórico para a Stellar Tech. Não apenas porque nossa empresa cresceu 400% nos últimos meses, não apenas porque criamos 200 novos empregos, mas porque descobrimos algo muito mais valioso, os talentos extraordinários que já existiam entre nós. A plateia, agora com mais de 300 funcionários, aplaudiu entusiasmada. Há 6 meses, Maurício continuou, a voz carregada de emoção. Eu cometi um dos maiores erros da minha vida. Humilhei uma pessoa extraordinária porque julguei ela pela aparência, pela profissão, pela posição social. Elisângela, sentada na primeira fila com Isabela no colo, sorriu encorajadoramente para ele. Mas aquela pessoa, ele prosseguiu, em vez de guardar ressentimento, decidiu usar aquela experiência para transformar nossa empresa numa família de verdade. Por favor, recebam nossa diretora de Relações Internacionais e Desenvolvimento Humano, Elisângela. Os aplausos foram ensurdecedores. Elisângela subiu ao palco carregando Isabela, que fez questão de acompanhar a mãe até o microfone. Olá, pessoal. Elisângela começou, a voz firme mas carregada de emoção. Há 6 meses, muitos de vocês me viam limpando estes mesmos corredores. Hoje, estou aqui para apresentar descobertas que me enchem de orgulho. Ela fez sinal para Isabela se sentar na cadeirinha ao lado do palco, preparada especialmente para ela. Através do programa Talentos Ocultos, descobrimos coisas incríveis sobre pessoas que trabalhavam conosco há anos, mas que nunca tiveram oportunidade de mostrar suas verdadeiras capacidades. A tela atrás dela se iluminou com uma apresentação. Carlos, nosso segurança noturno, é formado em engenharia mecânica,
e criou um sistema de segurança revolucionário para nossos servidores. Hoje ele lidera nossa equipe de segurança digital. Carlos se levantou no meio da plateia, visivelmente emocionado, recebendo aplausos calorosos de todos. Luciana, que trabalhava na limpeza do terceiro andar, fala 5 idiomas fluentemente e agora coordena nossa comunicação com clientes europeus. Luciana acenou da plateia, com lágrimas nos olhos. Anderson, nosso entregador, tem formação em marketing digital e suas ideias aumentaram nossas vendas online em 600%. Hoje, ele é nosso gerente de e-commerce. Um por um, Elisângela foi apresentando histórias de transformação que pareciam saídas de um sonho. Funcionários que haviam sido invisíveis por anos agora ocupavam cargos de destaque, não por favor, mas por competência genuína que finalmente havia sido reconhecida. Mas a descoberta mais importante, Elisângela disse, sua voz ficando mais suave, não foi sobre habilidades técnicas. Foi sobre algo muito mais valioso. Ela olhou para Isabela, que sorria orgulhosa da mãe. Descobrimos que quando tratamos as pessoas com respeito e dignidade, quando damos oportunidades baseadas em competência e não em preconceitos, não apenas criamos uma empresa melhor, criamos uma sociedade melhor. Maurício se juntou a ela no palco. Elisângela tem razão, ele disse. Nossa produtividade aumentou, nossos lucros cresceram, nossa reputação no mercado se consolidou. Mas o mais importante é que todos nós nos tornamos pessoas melhores. Patrícia se levantou na plateia. Posso falar uma coisa? Elisângela fez sinal para ela se aproximar do microfone. 6 meses atrás eu ria da Elisângela. Achava que ela era inferior a mim porque eu usava terno e ela usava uniforme de limpeza. Patrícia lutava para controlar as lágrimas. Hoje, minha filha de 12 anos me disse que quer ser igual à tia Elisângela quando crescer. Não porque ela é rica ou importante, mas porque ela trata todo mundo com carinho. A emoção tomou conta do auditório. Várias pessoas estavam chorando abertamente. Henrique também pediu para falar. Elisângela me ensinou que competência não tem uniforme, que inteligência não tem cargo, que dignidade não tem preço. Roberto, que agora dirigia o departamento de comunicação da empresa, se aproximou com sua câmera. Posso gravar algumas palavras suas para o documentário que estamos fazendo? Claro, Elisângela concordou. Mas quero que minha filha participe também. Isabela subiu no palco animadamente. Aos 10 anos, ela havia se tornado uma das pessoas mais queridas da empresa. Isabela, Roberto perguntou, o que você acha da transformação da sua mãe? A menina pensou por alguns segundos antes de responder com a sabedoria que só as crianças têm. Minha mãe sempre foi especial. Só que antes as pessoas não conseguiam ver. Ela olhou para a plateia. Mas agora todo mundo consegue ver que ela tem um coração gigante. Elisângela abraçou a filha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pessoal, ela disse ao microfone pela última vez, quero deixar uma mensagem. Esta história não é sobre uma faxineira que virou diretora. É sobre pessoas que aprenderam a enxergar umas às outras de verdade. Cada um de vocês tem talentos extraordinários. Cada pessoa que vocês encontram na rua, no elevador, no ônibus, pode ser um gênio disfarçado. Podem ser a solução para problemas que nem sabemos que temos. Maurício se aproximou do microfone. E por isso, anunciamos hoje a criação do Instituto Elisângela Silva para Desenvolvimento de Talentos Ocultos. Um projeto que levará esta filosofia para outras empresas, outras cidades, outros estados. A surpresa deixou Elisângela sem palavras. Um instituto com meu nome? Com seu nome e seus valores, ele confirmou. Para que outras pessoas tenham as oportunidades que quase perdemos por preconceito. Isabela puxou a manga da mãe. Mãe, isso quer dizer que você vai ajudar crianças como eu a terem mães orgulhosas como você? Elisângela se ajoelhou para ficar na altura da filha. Quer dizer que vamos ajudar todo mundo a descobrir o quanto são especiais. Os aplausos duraram quase 5 minutos. Quando finalmente cessaram, Elisângela olhou para aquela plateia de rostos que conhecia há anos, mas que só recentemente havia aprendido a enxergar de verdade. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigada por me ensinarem que, às vezes, é preciso ser humilhado para aprender a ser humano. Horas depois, quando todos já haviam ido embora, Elisângela e Isabela
caminharam pelos corredores vazios da Stellar Tech. Era o mesmo caminho que ela fazia há 4 anos, mas agora com um sentimento completamente diferente. Mãe, Isabela disse, você se lembra daquele dia que chorou no banheiro porque o pessoal foi malvado com você? Elisângela parou, surpresa. Você sabia disso? Eu sabia que você ficava triste no trabalho, mas também sabia que você era forte. Isabela segurou a mão da mãe. Agora todo mundo sabe que você é forte. Elisângela olhou pela janela para a cidade lá embaixo, cheia de pessoas correndo de um lado para outro, cada uma carregando sonhos, talentos, histórias que talvez nunca sejam contadas. Isabela, ela disse, promete uma coisa para mim? Prometo. Nunca julgue uma pessoa pela roupa que ela veste, pelo trabalho que ela faz, ou pela casa onde ela mora. Todo mundo tem algo especial para ensinar. Prometo, mãe. E você promete uma coisa para mim? O que, minha princesa? Promete que vai continuar ajudando as pessoas a descobrirem que são especiais? Elisângela sorriu, abraçando a filha com todo o amor do mundo. Prometo, para sempre. E enquanto mãe e filha saíam da Stellar Tech naquela noite, cada uma sabia que haviam participado de algo muito maior que uma transformação empresarial. Haviam participado de uma lição sobre a dignidade humana que ecoaria muito além daqueles corredores. A história da faxineira que virou diretora tinha terminado, mas a história das pessoas que aprenderam a enxergar umas às outras de verdade estava apenas começando.